Então, Ricardo, tudo bem? Não, vamos falar, vou perguntar a Oi. ideia, Ricardo e Renan, né? A ideia, o que a gente quer, veja bem, quem nós somos? Nós estamos falando aqui pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que eu sou o presidente, da Federação do Estado de São Paulo e daqui da Associação Comercial de São Paulo, que é a nossa matriz, né? Nós somos 2.300 associações comerciais pelo Brasil. Deixa eu deixar claro para vocês, aqueles que não conhecem, que a associação comercial é uma entidade associativa que não tem nenhum vínculo com o governo. Nós não recebemos verba federal, nada. Nós vivemos da nossa própria atuação institucional. Portanto, nós temos as nossas fontes de recursos por ser uma entidade privada. E nós congregamos nessas 2.300 associações comerciais, que muitos de vocês, tanto o Ricardo como o Renan, provavelmente já se depararam com alguma, né? Mais de 2 milhões de empreendedores, empresas, né? Empresas e empreendedores. Então, nós somos muito ciosos com aquilo que acontece no país e defendemos as nossas bandeiras, enfim, aquilo que a gente acredita, o empreendedorismo, a liberdade de empreender, liberdade de imprensa, né? E nós estamos achando que essa, independente, olha, eu não quero aqui fazer nenhuma alusão, nem falar sobre eleição e política, que é uma coisa do passado. O que eu quero é fazer uma colocação do perigo que essa PEC de transição vai trazer para o país, né? E é tão absurda, né, que isso vai realmente mexer com a economia de uma forma irresponsável, se for aprovada dessa forma. Deixa eu colocar para vocês o seguinte. Primeiro, nós somos francamente a favor do Auxílio Brasil, ou do Bolsa Família, ou do nome que quiserem dar, para uma ajuda nesse momento dos menos favorecidos, dos que hoje estão falando em R$ 600. Somos totalmente favoráveis. O que nós somos contra é da forma como querem fazer com que haja contrapartida dessa despesa que deveria estar no orçamento, né? E se não está, que se encontre, né, uma brecha aí no orçamento, um orçamento do Estado é tão grande, né, para poder compatibilizar essa despesa. Essa despesa, ela não merece. Agora trouxeram aqui. Tem o Renan, o Ricardo e está a Thaisa e o Guilherme. Bom, nós estamos aqui, Thaisa e Guilherme, batendo papo com o Renan e o Ricardo, só sobre o funcionamento das associações comerciais quanto à PEC de transição. Eu estava, então, já comentando que essa despesa deveria estar, né, contemplada no orçamento de 2023. Se não estiver, que se faça a reforma administrativa, que está parada lá no Congresso, né, e que se encontre, né, uma forma de compensar essa despesa com o próprio orçamento. Se vai haver um aumento de despesa, primeiro queriam 4 anos, parece que agora reduziram para 2 anos, mas o valor que era de 195, já estão querendo 150, ou 135 a 150, de qualquer forma é um absurdo. Primeiro, precisamos entender que uma emenda constitucional ela é muito mais que uma lei, ela é muito importante. Quando se aprovou uma emenda constitucional, que se chamam, né, do teto de gastos, na verdade, foi para definir o tamanho do Estado, que só cresceria, as despesas do Estado só cresceriam
com a inflação de ano para ano. Aí nós definimos o tamanho do Estado e a gente passa aí poder entender melhor, na montagem de um orçamento, qual é a necessidade da receita. Agora, se toda hora nós vamos mexer na emenda constitucional, que ela é fundamental para a estrutura operacional até do próprio país, se toda hora vão mexer, toda hora que alguém quiser uma despesa adicional, nós estamos desvirtuando, né, o conceito da importância que foi a aprovação do teto de gastos, dessa emenda, né, a PEC do teto de gastos. Então, esse é o primeiro item. Nós não nos conformamos, estão mandando para o Congresso uma PEC para exatamente... o Brasil tem essas coisas, né? Parece que uma coisa que você faz hoje passa a ficar uma coisa natural. Nós não podemos permitir isso. O que nós queremos, né, além de defender a não aviltar, né, o PEC de gastos, né, esse tamanho de Estado, é tentar encontrar uma forma no próprio orçamento para que possa contemplar o Auxílio Brasil, a Bolsa Família, e não 135, 150 milhões, gente, né? Não tem cabimento isso. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Quem vai pagar a conta é o menos favorecido, porque vai gerar inflação. Naturalmente, o desequilíbrio fiscal vai gerar inflação. Eu insisto uma coisa, essa dicotomia de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal com responsabilidade social, elas podem muito bem se andar juntas. Elas não são incompatíveis, meu Deus do céu, né? Você tem que fazer com que a responsabilidade fiscal contemple a responsabilidade social, o programa social, mas não desta forma. Quem vai pagar a conta são os menos favorecidos. Vai gerar inflação, porque é um desequilíbrio fiscal claro, né? Com certeza, nós temos hoje um grande avanço, que é o Banco Central Independente. O presidente Roberto Campos já está aumentando a taxa de juros, não sei nem para quanto vai. Os negócios vão entrar, vão diminuir. Todo o crescimento que nós estamos tendo nos últimos meses vai voltar para trás. A geração de emprego que está acontecendo de fato vai regredir, vão voltar a ter desemprego, porque as empresas não têm como produzir com uma taxa de juros da magnitude que deve subir para poder conter a inflação. E aí o que vamos falar? Vamos falar o seguinte, bom, já que nós temos o desequilíbrio fiscal, a única forma para poder conter é aumentar a receita, ou seja, aumentar impostos. Então, todos nós vamos pagar essa irresponsabilidade dessa turma. Não é possível, toda vez que nós temos um governo que muda, eles querem mudar tudo. Nós defendemos a continuidade. Não importa quem seja o governo que está entrando. O que a gente gostaria é que houvesse uma sequência, e você vai mudando as coisas à medida das suas prioridades. Mas você muda tudo, muda todo mundo, é um dispêndio que acontece, como se a coisa parece que está tudo errado. Entrou um novo governo, eleito pelo povo, tem todo o direito, aos poucos vai fazendo as mudanças, vai tendo. Agora aqui não, parece que querem resolver da noite para o dia tudo. Então, essa conversa é muito mais para poder deixar o posicionamento aqui dessas 2.300 entidades, desses 2 milhões de empresas que estão extremamente preocupados com o que está acontecendo. A sociedade civil, gente, vocês são da imprensa, nós não somos ouvidos. Fica tudo resolvido, tudo lá discutido em 4 paredes, né? Então, agora vai entrar no plenário do Senado, nós somos 81 senadores, eles decidem por tudo isso, quer dizer, eles comprometem um futuro
né? O Brasil estava crescendo, eles comprometem por uma decisão de acertos, quer dizer, enfim, faz parte da política, a conversa, o acerto, mas não para aprovar uma PEC dessas, né? Como eu já fui senador, eu sei como funciona, está muito claro. Tem que haver a conversa, a articulação, política se faz assim. Mas tem que olhar as suas decisões em cima daquilo que está sendo decidido, qual é o mal que vai fazer para o povo, para o país. Isso ninguém está olhando nesse momento. Eu estou aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui às ordens. Eu queria realmente fazer com vocês, o Renan, o Ricardo, a Thaisa e o Guilherme, interlocutores para poder registrar o posicionamento, porque se for aprovado, vai para a Câmara e acaba sendo aprovado, e aí, eu não sei se vai ser aprovado dessa forma, aí vamos analisar as consequências, aí vão vir com aumento de impostos, aí eu vou lembrar vocês que nós tivemos essa conversa alertando. E agora eu pergunto, ninguém da sociedade civil foi consultada ou ouvida, ninguém. E aí, quando nós aqui da associação, a gente entrevistou todos os candidatos a presidente, etc. A única coisa que a gente pedia era, olha, antes de tomar decisões contra, né, a economia, nós gostaríamos de ser ouvidos. Então, como ninguém nos chama para ouvir a nossa opinião, eu estou utilizando vocês com todo o respeito, para que vocês possam, pelo menos, transmitir para eles a nossa preocupação. É evidente que eu estou encaminhando uma carta para o presidente Rodrigo Pacheco e para os demais senadores daquilo que nós estamos conversando aqui. Mas eu precisava muito que vocês me ajudassem nessa divulgação, porque uma divulgação de posicionamento, não é nada, não tem nada posicionamento nacional, não tem nada de político, nada de, não temos, aqui nós não temos lado, nós somos totalmente independentes. É um posicionamento alertando pelo mal que essa PEC vai trazer para o país no futuro. Presidente, queria registrar aqui a presença do Diego Félix, que também está nos acompanhando online. Ele é da Folha de São Paulo, painel SA da Joana Cunha. Tudo bem, Diego? Então, nós temos aqui, então eu estou falando com o Renan, com o Ricardo, a Thaisa Medeiros, o Guilherme e agora o Diego. Então, são 5. Eu ia falar que eram os 4 mosqueteiros, mas são 5 mosqueteiros que vão me ajudar aqui em fazer a divulgação. Fica aberto, então, para os jornalistas a oportunidade de fazer as suas perguntas. Eu peço só, apesar de nós já termos apresentado, vocês se apresentem antes de fazer, então, a pergunta, nome e veículo, por favor. Oi, Ricardo. Isso, Ricardo Mendonça do Valor, obrigado aí pela apresentação inicial. A minha dúvida é, o senhor falou assim, que se encontre lugar no orçamento. Tem algum trabalho, algum estudo que mostre como encontrar isso? E aí seria, assim, a questão física, material, você vai ter que tirar de outro lugar, porque para conseguir colocar esses R$600, garantir isso, ainda que não seja 198 bilhões, mas acho que não são 2 bilhões também, né, para esse Bolsa Família de 600. Então, aonde deveria mexer para abrir espaço para, como o senhor defendeu, contemplar a continuidade do auxílio e de pelo menos parte das promessas da campanha que foi colocada. Isso foi colocado publicamente, suponho que tenha sido colocado aqui, e tal, de salário mínimo, reajuste. Tal. Qual que é a proposta? Nós não temos uma proposta de você, porque nós não somos o que nós estamos aqui, Ricardo, falando é o seguinte: por que não foi feita a reforma administrativa, que aí que está parada lá, que ela pode ser um dos mecanismos? Então, você
você põe na pauta do Congresso o primeiro item, reforma administrativa. Se você fizer a reforma administrativa no primeiro mês, você vai encontrar com certeza, né, como equacionar não só os valores do Bolsa Família, como os demais, as promessas de campanha. Você não pode... Você sabe o que quer? O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos aumentar o tamanho do Estado por promessa de campanha. Promessa de campanha, nós temos que fazer uma reacomodação das despesas. E aí o que quer? Já que você disse que não tem como mudar, porque vai tirar de algum lugar. Ok, faça a reforma administrativa, você vai ver que você vai conseguir. Aí, imagina, estavam pedindo 200 bilhões, 195 bilhões em 4 anos. Quanto tempo nós levamos para conseguir aprovar uma reforma da Previdência? Foi 800 bilhões. Né? Quer dizer, de 195 bilhões em 4 anos, é o total da reforma da Previdência, que levou anos para ficar discutindo aqui e aprovar. E agora isso aqui se aprova em 15 dias. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou, mais uma vez, eu sou a favor do Auxílio Brasil. Tudo que puder fazer para ajudar os menos favorecidos, nós somos a favor. Né? O que não pode ser dessa forma. O governo, então, assume, vai pagar os R$600. Tudo bem. Primeiro mês do governo, reforma administrativa. Acerta. Agora, nós estamos, se não me engano, com 23 ministérios. Está indo para 32. Quer dizer, são despesas que, em vez de você tentar acomodar uma despesa justa, que é o Auxílio Brasil, em tentar realocar isso nas despesas do Estado, está fazendo o contrário. Não vou mexer nisso, deixa eu aumentar, que depois eu cobro mais impostos. E a sociedade que vai pagar a conta. Então, essa indignação nossa vai muito por aí, viu, Ricardo? Nós não somos aqui o operadores de analisar orçamento. Nós estamos apenas indignados com a forma. Né? Então, leva esse ano que vem, discute novamente o orçamento, encaixa. Se não der, pede a gente tenta encontrar soluções, mas não de afogadilho como está sendo, sem nenhuma... Se você chega e fala, tá bom, o ano que vem estudar, não deu, mas é o seguinte, esse ano eu preciso disso para poder acomodar. Ok, você consegue, numa conversa, acertar isso. Agora, o que não dá é você faz isto, né, como se fosse uma coisa natural. Não é natural. Desde a criação da norma do teto de gastos, foram feitas furos, né, no teto em mais de 1, 2, 3 ocasiões. Né? Pagamento precatório, e a última na própria eleição, né, para fazer essa renovação do pagamento de 600. Inclusive com vários aumentos ali na escala do programa e tudo. E vale para taxista, vale voucher de dinheiro para caminhoneiro e tal. As associações, na ocasião, manifestaram também, o presidente do Senado. Como é que foi esse processo? Ricardo, se fizeram, foram obras do Executivo, não sei se foi aprovado pelo Congresso ou não, mas isso aí não foi levado para mudar a PEC de deputados. Se eles furaram, eles que respondam, ou então deve ter encontrado uma outra despesa. Nós não estamos aqui analisando isso. Nós estamos dizendo, eu não estou, mais uma vez, eu não estou contra, nós somos a favor, nós somos a favor de ajudar, nós somos contra mexer no tamanho do Estado, na PEC. Se eles fizeram isso, ou eles tinham contrapartida, porque eles não mandaram para o Congresso para mudar, alterar uma PEC alterando o tamanho do Estado. Mais uma vez, Ricardo, entenda, nós estamos defendendo o ponto que nós não podemos aumentar o tamanho do Estado. Isso vai repercutir
muito ruim para todos nós daqui para frente. Tem que se encontrar uma solução sem aumentar o tamanho do Estado. Se essas despesas que você comentou, nenhuma delas foi apresentada como aumento das despesas do Estado. Eles devem ter encontrado despesas, receitas, alguma contrapartida. Eu não sou nenhum especialista nisso, eu não tenho nenhuma condição para te analisar. Só estou dizendo o seguinte: qual é o nosso ponto de vista, Ricardo? Não podemos permitir que a sociedade, inclusive vocês, aumentar a despesa do Estado. É isso que estamos aqui. Se causar um desequilíbrio fiscal, vai gerar inflação, vai aumentar a taxa de juros, vamos ter desemprego, eles vão querer aumentar impostos lá na frente. É apenas isso. Nós não estamos contra nada, não estamos também aqui dizendo que o novo governo não tem o direito de tentar contemplar todas as suas, não é nada disso. Que se contemple desde que se acomode essas despesas. Posso fazer mais um? Eu queria monopolizar aqui. O governo novo que está fazendo a transição tem sinalizado com muita ênfase, pelo próprio presidente Lula eleito e por outros, a ideia de fazer logo de cara, de início, uma reforma tributária. E aí sim mexer de cara nos impostos, enfim, é mais ou menos conhecida ali a proposta que eles têm. Então, qual a posição de vocês a respeito disso? Ricardo, nós achamos que é muito salutar uma reforma tributária que venha, primeiro, simplificar os impostos, e segundo, que não tenha aumento de impostos, não aumente a carga. A gente é a favor da simplificação. As propostas que estão hoje pelo Congresso, a PEC 45 aliás, a PEC 45 e a PEC 110, nós não somos a favor. Porque elas aumentam consideravelmente o comércio e o serviço, né? E estão retirando o imposto de um setor, que é mais a indústria, e carregando o setor do serviço. Essa é uma discussão, né? Inclusive acadêmica, técnica, mas nós nos posicionamos a favor de uma reforma tributária. Acho que ela é importante, mas a favor de uma simplificação e que não haja aumento de imposto. Mas mesmo que não tenha aumento, vamos supor assim, mantém a mesma carga. Mantém a mesma Exatamente, carga. Mas a reforma ela vai ter que ter mudança na distribuição dessa carga. Se fala o seguinte, vamos onerar menos, porque muito no consumo. Eu acho que uma mudança... Que mudança que seria? Seria uma simplificação, sem mexer uma facilitação. Se você facilitar a cobrança de impostos, nós temos uma quantidade de impostos tão grande, né, que o empreendedor se perde nessa quantidade. Sim. Se você conseguir simplificar, é um grande avanço, né? É evidente que todos nós sempre queremos uma diminuição de carga tributária, mas não vou colocar dessa forma. Nós não queremos aumento de carga tributária. Então, pode ser, você fala, a redistribuição, essa é uma discussão que tem que ser feita com todos os setores. Ela não pode ser uma coisa que, mais uma vez, os parlamentares discutem lá e não ouvem os setores. A hora que começar a querer aumentar comércio e serviços, nós não vamos nos colocar contra. Por exemplo, serviços, escola é serviços, né? A anuidade das escolas vão subir. Você acha hoje, com o nível de renda que a população hoje está lutando para manter, como é que vai manter os filhos nas escolas, né? Então, e assim por diante. Eu te dei um exemplo muito simples. Então, a gente tem que olhar, quando houver essa redistribuição, aonde que realmente, que de forma isso vai realmente ocorrer e qual é a repercussão disso na própria cadeia. Você não pode achar que você está resolvendo um problema, jogando para o outro, mas isso aqui
as empresas não vão pagar o aumento, quem paga é a população. Isso escapa muito, viu, Ricardo, da compreensão das pessoas. Não, então eu tiro o imposto daqui, a indústria paga menos imposto, ou seja, o produto vai ficar mais barato, né? E aumenta o imposto aqui. Ok, o serviço vai ficar mais caro, está resolvido o problema. Não é assim, né? Porque, na verdade, não é a escola que vai pagar. Quem vai pagar é quem está estudando lá. São as famílias que vão pagar. Vão aumentar o imposto da família? Se a sociedade assim quiser, nós não podemos ficar... estamos defendendo a noção da importância de como isso vai ser redistribuído, afetar as famílias, né? É muito mais nessa linha. Perca um pouco a noção que nós estamos defendendo a empresa. Nós estamos defendendo quem paga o imposto, não é a empresa, é sempre o consumidor. Tá bom, para mim? Ok, obrigado. Tá bem, nós vamos abrir então as perguntas para quem está acompanhando online. Ô, Robson, vou pedir para você descer um pouquinho o chat. Dá para ler aqui. Eu vou ler então a pergunta do Guilherme, que é do SBT. Ele diz assim: a Confederação entende que existe uma forma de manter o Auxílio Brasil em 600 no ano que vem, sem essa PEC? Ô, Guilherme, mais uma vez eu quero reforçar e ressaltar que nós somos a favor dos R$ 600 para atingir uma responsabilidade social que é de todos nós. Nós precisamos ajudar os menos favorecidos. Agora, essa PEC, vamos analisar juntos um pouco a PEC. Primeiro, eu sou contra a PEC por ser uma PEC. Você não pode ficar mudando a PEC, da chamada teto de gasto, por qualquer razão, porque vai ser uma coisa corriqueira. Cada coisa você vai querer mudar a PEC. E é importante, Guilherme, você entender que a PEC de teto de gasto foi muito difícil ser aprovada, porque ela define o tamanho da despesa do Estado. O Estado só pode ter aquela despesa que vai ser corrigida anualmente com a inflação do ano anterior. Aí, quando você define o tamanho do Estado, você começa a ter uma previsibilidade para poder fazer as suas ações aqui no país, quer sejam empresariais ou o próprio governo. Muito bem. Então, o que quer dizer essa PEC? Olha, nós queremos que, como a despesa do Auxílio Brasil é uma coisa que vai manter para sempre, e nós julgamos isso certo, o que vai acontecer? Olha, como não cabe no orçamento de 2023, vamos aumentar, então, a despesa do Estado, porque assim a gente muda o teto de gasto, com o tamanho do Estado maior, né? E depois a gente dá um jeito aí de ver como é que a gente paga isso. Mas ocorre que você começa a gerar um desequilíbrio fiscal. E não é só eu não sei o valor certo, mas vamos supor que a diferença de 400 estava prevista no orçamento para 600, seja esses 50 bilhões, eu não sei se é exatamente isso. Se você me desculpa, porque eu não estou aqui discutindo nem valor, nem... Mas vamos supor que seja isso. Agora, eles não querem isso, eles querem colocar mais quase 195 bilhões para colocar várias outras coisas de promessa de campanha, né? Eu acho que é muito justo eles fazerem as promessas, mas vão para o 2023 e reorganizam o orçamento, encontra lugares que você possa fazer cortes e acomodam essas despesas. Façam reforma administrativa no primeiro dia de governo. Faça reforma administrativa. Reequaciona o tamanho, sem mudar o tamanho da despesa, reequaciona o Estado. Tem tanta coisa que você pode cortar e reorganizar, tem tanta despesa, né, que tem que ver essa reforma administrativa exatamente para poder nós mantermos o dia que nós tivermos. Eu não sei, o mais jovem, você deve ser jovem, mas o Ricardo está aqui comigo, não é tão jovem assim.
ele vai lembrar. Porque na hora que você tem desequilíbrio fiscal, a inflação ela fica endêmica. Nós voltamos a ter uma inflação aqui que passa a ser comum para nós. Nós ficamos achando que a inflação é normal. Não é normal, nós estamos voltando a querer gerar inflação no país. Então, nós temos que lutar isso. E nós, mais velhos, temos que alertar vocês mais jovens. E nós não podemos permitir a volta da inflação. O desequilíbrio fiscal é o caminho para voltar à inflação. E toda vez que você tiver desprezo pelo tamanho do Estado, essa inflação sempre aumenta, porque todo mundo joga despesa sem ter contrapartida. Na verdade, o que eu estou falando é um pouco da experiência de vida. Nós vivemos isso nos anos até 94, quando surgiu o real, nós vivíamos com a inflação como se fosse uma coisa natural aqui, e estava asfixiando todo mundo. Então, o que nós estamos lutando é para não voltar a esse cenário. Mais uma vez, responsabilidade fiscal e responsabilidade social podem conviver juntas. Vamos encontrar isso dentro do tamanho atual do Estado, o tamanho atual do orçamento. Que se encontre isso. Tantos especialistas, estão 400 pessoas lá na transição. Coloca aí lá os principais especialistas para analisar isso, né? E não simplesmente, não, bota mais 200 bilhões aí, vamos aprovar e vamos em frente. Isso parece um desrespeito à sociedade, um desrespeito à população, gente. Não importa quem ganhou, eu não estou nem aí se ganhou A ou B, eu estou querendo dizer que ninguém está olhando a população. A população é o que menos importa nessa história toda. Não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, você pode perguntar de novo. Agora, por ordem de perguntas, vamos passar então para a pergunta da Thaisa Medeiros, que é do Correio Brasiliense, e ela faz, na verdade, duas perguntas, presidente. Uma delas é sobre o argumento do governo eleito de que os impostos fiscais da PEC serão absorvidos pela própria inflação no ano que vem, os impactos, perdão, de que os impactos fiscais da PEC serão absorvidos pela própria inflação no ano que vem, e se também, né, a falta de um nome para o Ministério da Fazenda pode contribuir para esse receio em relação à PEC. Thaisa, deixa eu dizer uma coisa, né? E essa linha que você está adotando é a mais perigosa. A inflação se autorrealimenta. Você querer matar a inflação com a inflação, ela se autorrealimenta. Nunca permita isso. Essa é a questão. Nós não podemos permitir a volta da inflação. Hoje nós estamos com uma inflação em torno de 7%, 8%. O Banco Central está colocando a taxa em quase 14%. Se a inflação aumentar, para onde vai a taxa de juros? Meu Deus do céu, né? Já estamos sofrendo aqui barbaridade com a taxa de juros a quase 14%. Então, a história de você querer acertar o orçamento com o aumento que a inflação, logicamente a inflação ela vai corrigir os impostos. Eu entendo bem a sua colocação, né? Mas aí eu chamo de imposto inflacionário. O imposto inflacionário é o pior dos mundos e ele realimenta a inflação. Você vai acabar o ano que vem tendo que gerar mais inflação porque os preços, sabe o que é, Thaisa? Os preços vão ser corrigidos pela inflação, né? Só que a nossa renda vai estar sempre menor. Cada vez nós vamos ter menos capacidade de compra. E aí, esta realimentação da inflação, como os preços... Olha, mais uma vez, eu estava falando aqui com o Ricardo. Não pensa que empresa paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor, somos nós, né? Então, na hora que você acha que você vai cobrir essa receita com a inflação, com o imposto inflacionário, a empresa vai aumentar o valor do seu produto ou do seu serviço. A empresa não perde, né? Da onde é que vai? Nós precisamos gerar mais renda, só que essa renda vai ser consumida com a inflação que você está propondo, no ponto de vista da inflação
corrigir a receita no futuro, né? Mas aí chega no fim do ano que vem, você vai precisar mais, uma correção maior ainda, e aí vem a retroalimentação da inflação. Vocês, jovens, não podem permitir isso. Quanto ao Ministério da Economia, é uma decisão de quem ganhou, do presidente Lula. Nós estamos aqui aguardando com a mesma expectativa que todos vocês. Com certeza, se tivesse já encaminhado o nome, quem quer que seja, hein, ele poderia chamar aí, indicar também um nome para o planejamento e sentar antes dessa PEC e verificar se no orçamento teria uma forma de poder contemplar o Auxílio Brasil, não o resto. O resto viria com as ações competentes, que eu tenho certeza que esse governo vai ter, para o futuro, para não jogar tudo nas costas agora da população, sem fazer nenhuma avaliação correta do quadro que nós vamos ter para frente. Eu acho que é evidente que nós todos estamos aguardando a indicação do ministro da Fazenda ou da Economia, mas seria bom apenas para que ele pudesse examinar também, junto com a equipe do planejamento. É tão interessante, né, estava aqui também o Ricardo fazendo boas ponderações, mas é muito interessante, Thais, aqui é o seguinte, ao mesmo tempo que se coloca essa PEC, grandes nomes, economistas que foram chamados para a equipe de transição são contra. Ora, vamos sentar e vamos ver como vai acertar. Mais uma vez, a gente quer ajudar. O que nós estamos prevendo o que nós não podemos aceitar, novamente, nós não podemos aceitar mudar o tamanho do Estado. Segundo, nós não podemos aceitar uma PEC que seja feita desta forma, né? Nós temos que preservar a PEC do teto de gastos. E a terceira coisa, estamos prontos para ajudar, vamos encontrar uma forma, né? Porque acho que esse governo é muito bem intencionado, mas vamos fazer as coisas dentro das regras, né? E não desta forma, de qualquer jeito, principalmente, né? Sem consultar a sociedade civil, sem consultar a população. Tem tanta gente contra, eles não estão nem aí. É contra isso que nós estamos nos colocando. Não sei se eu respondi, né, Thaís? Também estou curioso para saber quem vai ser o ministro, né? Só para esclarecer, assim, presidente, assim, ainda que se fosse intenção, né, desse novo governo fazer a reforma administrativa, como o senhor falou, no primeiro dia. No dia 2, ela não vai estar aprovada nas duas casas, vai ter uma tramitação. O senhor foi senador, o senhor mesmo falou, você sabe que isso demora. O auxílio de 600 tem que pagar em janeiro. Assim, na prática, tem discussão. O senhor falou várias vezes aí, tinha uma proposta de 200 bi, que valesse por 4 anos, está em negociação, agora está se falando em 2 anos, né, de validade, baixou para 145 bi, 135, alguém falando, está em negociação, não sabemos quanto vai ser. Vocês têm uma posição, um valor que seria aceitável para garantir esse pagamento do auxílio de 600? Vocês também são a favor. Em janeiro, não adianta chegar para o cara e falar, não, vai voltar para 600, mas lá em março, abril. Não, mas aí é o seguinte, recursos para pagar não faltam. O problema não é recurso, é você estourar a despesa. Você está no teu orçamento doméstico, né? Você assumiu aqui uma despesa adicional. Você vai pagar ela em janeiro. O problema é o fechamento disso. Chegar lá no fim, é o tal da responsabilidade que cada um dos governantes tem, né? Chega no fim, não fechou, mas recurso tem. O problema é você ter, durante o ano, conseguir encontrar mecanismo para poder fechar o ano sem déficit, né? É como você não ter orçamento, orçamento doméstico, não falta dinheiro, falta você, no final pode faltar, mas durante o processo o governo tem meios de captar, né?
e captar. E se eu espero que capte com menos juros. Os juros estão subindo, a despesa aumenta. Nós estamos indo contra o processo, quando podia ser um processo muito mais a favor. Mas a gente quer ajudar o governo, nós somos brasileiros, não estamos contra ninguém. Não é, a nossa posição não tem nenhuma coloração, nós somos, queremos ajudar o governo, ele está fazendo um passo errado, vai pagar caro isso aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi. Tudo bem, Alfredo? Prazer. Renan da CNN. Acho que o senhor deixou bem claro a posição que o senhor pretende, mas eu queria entender um pouquinho como é que está o humor dos associados, das entidades, nessas conversas que o senhor tem com relação à PEC, né? Como é que está esse humor? E, acima de tudo, uma outra pergunta é se o senhor já esteve em contato com alguém da equipe de transição. O senhor disse que protocolou uma carta, que vai enviar essa carta, mas, assim, se já teve alguma conversa, se pretende ter, se reunir com alguém em Brasília? Sim. Fernando, né? Renan Fiuza, da CNN. O Renan. Renan. Você estava aqui também um dos meus mosqueteiros aqui para me ajudar. Renan, olha, vamos lá. Primeiro, cartas. Nós já fizemos uma manifestação, já encaminhamos uma carta formal aos senadores. Antes disso, deixa eu explicar uma coisa. Nós fomos pegos meio de surpresa hoje com a informação que provavelmente entra em plenário amanhã. Então, nós já estamos debatendo isso, já estamos conversando. Ontem eu estive em Porto Alegre, fiz uma reunião com os presidentes das federações e nós debatemos o assunto e são todos muito preocupados, todo mundo contra a PEC. Não contra o Auxílio Brasil, mais uma vez, contra a PEC, contra a forma. Nós não estamos contra nós queremos ajudar o governo a poder contemplar, mas não pode ser desta forma. Então, estão todos contra e preocupadíssimos, porque nós, viu, Renan, enxergamos algumas coisas que às vezes a população não enxerga, que eu senti. O que vai acontecer com a economia se isto for aprovado? Esta é uma questão que eu estou querendo trazer aqui, da preocupação de todos nós, das associações comerciais e dos empreendedores em geral. Agora, nós enviamos já uma carta para todos os senadores, hoje, depois que soubermos que vai entrar em plenário, marcando a nossa posição, explicando, e foi uma carta pessoal minha ao presidente Rodrigo Pacheco, explicando que não dá para ser dessa forma, né? A gente, pelo menos, que haja um esclarecimento claro, né, das consequências de uma aprovação dessa forma, né? Nós não temos a capacidade de ter uma ingerência no processo. Nós somos sociedade civil. Agora, nós temos o direito de nos posicionar. Então, nós estamos nos posicionando contra a forma da PEC, não contra o conteúdo, né? Contra a forma, colocando claramente que isso vai causar um problema na sequência, e que se vierem com aumento de imposto, nós vamos lembrar, tá? Lembram? Vocês foram os causadores que agora querem aumento de impostos, ou seja, isso é uma sequência de fatos. E conforme eu estava comentando aqui, vamos fazer uma reforma administrativa, a sociedade civil tem que exigir isso. Eu tenho certeza que os novos ministros, tanto da Fazenda, do Planejamento, ou da Economia, vão encontrar mecanismos para poder equacionar o Auxílio Brasil. Agora, 200 bilhões, tem a dó, né? Também é difícil. Agora, 50 bilhões, 60 bilhões, o Ricardo estava com a preocupação do pagamento, paga em janeiro, não tem.
o governo tem a prerrogativa de tomar dinheiro no mercado, e quanto mais baixa a taxa de juros, é mais barato o dinheiro. Dessa forma, a taxa de juros já se olhar o mercado, todo mundo acha que o mercado é uma coisa, o mercado é apenas um sinalizador. A taxa de juros já está subindo, né? A taxa de juros futura já tá apontando para cima. É uma pena, mas você está querendo resolver uma coisa aqui, mas nós estamos aumentando despesa para poder captar os recursos, que quem deve é o país, né? Não sei, Renan, se eu te respondi, mas de qualquer forma. Não, mas só para... O senhor mencionou agora o valor. 50, 60 bilhões seria aceitável? O senhor falou expressamente. Não, eu falei que 50, 60 milhões não é 100, não é 200, não é 150, é um número que ainda a gente poderia... Olha, é só para esse ano de 2023, não vai repercutir, depois nós vamos encontrar lugar no orçamento. Eu acho que pode ter uma aprovação, mas sem ferir a PEC. Se não me engano, é a proposta do Tasso Gereissati, se não me engano, né? Mas desde que você não mude, Ricardo, desde que você não mude o tamanho é uma despesa adicional sem ferir o déficit. Como você... Ferir o tamanho do Estado. Hein? Sem ferir o tamanho do Estado, senhor. Sem ferir sem mudar a despesa do tamanho do Estado. Chega no fim do ano, não vai acrescentar 60 milhões na despesa. Era uma despesa adicional para 2023, para você trabalhar 2023 e encontrar os mecanismos dentro do orçamento para contemplar daqui para frente. É a proposta, viu, Ricardo? Se olhar, é a proposta do Tasso Gereissati. Sem nenhuma pergunta, ou se o presidente tiver alguma palavra final, antes de encerrarmos. Queria ver com o Renan se eu respondi adequada. Sim, Você com alguma dúvida? Tudo certo, muito obrigado. O senhor pretende, só para finalizar, eu havia perguntado, se reunir com alguém da equipe de transição ou somente a carta com os senadores? Renan, te pergunto, com quem? A equipe de transição é o seguinte, vamos analisar junto, veja, na maior boa vontade. O responsável é o nosso Geraldo Alckmin. Bom, de um lado tem um grupo já passou pelo governo, estão lá, tem 400 pessoas. Aí alguém lança a ideia dessa PEC, alguém lançou, acho que o presidente Lula nem sabe, eu acho que no fundo, ele quer atender, né? Aí eu chamo naquela PEC, sem nenhuma... Aí os próprios membros da transição são contra. Então, você vai falar com quem? Vou falar, tá bom, eu sou amigo do Précio Arida, vou falar com ele? Ele vai falar, mas eu sou contra. Vou falar com quem? Se ele que está na equipe de transição é contra, ninguém ouve, com quem eu vou falar? Com o governador Geraldo Alckmin? Ele vai falar, também não sei, porque o Pércio, que eu indiquei o Pércio e o Lara Rezende, eles são contra, mas como é que vai fazer? Então, não tem com quem falar, né? Isso aí, e aí o que está vendo, foi colocado no colo de alguns parlamentares, com muito respeito, hein, para eles ver se eles conseguem fazer aprovação nessa legislação ainda. Quando você vê se para o ano que vem, pelo amor de Deus, quem está saindo não tem mais compromisso, né? É uma coisa esdrúxula. Você mudar uma PEC no fim do governo. Eu queria só que vocês entendessem isso, né? A forma, o processo é inadequado. Imagina se isso vira uma constante no país, né? Qualquer coisa, não, joga uma PEC lá que aprova o Estado. Nós estamos destruindo, vocês mais jovens vão me ouvir o que eu estou falando, nós estamos destruindo um dos principais feitos que nós aprovamos no país, que foi, olha, o tamanho do Estado é este, não pode aumentar disso aqui. Em outros termos, o Estado só pode ter esta despesa, não pode aumentar, a não ser corrigido pela inflação do ano anterior. É isto. Vocês aí se adequem ao orçamento.
quando você está na sua casa fazendo ou na sua empresa, fazendo o teu orçamento caseiro, você faz o teu orçamento, chegar para a sua mulher, você tem que se adequar a isto. E não estamos. Agora, se ela começar a gastar, gasta, vai, gasta, você fala, tá bom, então, bota aí. Não é assim, gente. Nós temos que tratar o país como se nós tratamos as nossas coisas, como tratamos os assuntos nossos de casa, nós temos que ser ciosos com o país, né? Porque é fácil acertar, é fácil, já falei, toma dinheiro no mercado, não tem problema. Mas qual a questão? A repercussão que vai causar e prejudicar os menos favorecidos daqui a pouco com o aumento da inflação. E quem paga a conta somos nós, a sociedade civil que paga a conta. Vocês têm que entender isso. E quem paga a conta somos nós, consumidores, somos nós, usuários de serviços. Nós é que pagamos os impostos, não é a empresa. Eu não conheço nenhuma empresa que paga imposto. Só paga imposto se ela gerou renda, né? E ela tirou a renda de quem? Dos consumidores. Tá certo, Renan? Ótimo, obrigado. Bem, sem mais perguntas, eu quero agradecer aos nossos colegas de imprensa, registrar aqui a participação mais uma vez do SBT, Correio Brasiliense, CNN Brasil, Valor Econômico e Folha de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos e está encerrada a coletiva. Aos jornalistas que quiserem o acesso ao documento que nós enviamos para o Senado, por favor, deixem o e-mail no chat para nós enviarmos.